Oi gente, se é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer, meu nome é Ingrid e eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história, né? Eu quero compartilhar com vocês um pouco de mim, contando a minha história e trazendo aprendizados, né, que vão fortalecer a nossa fé, que vão nos voltar, né, para Deus, né? Então sejam muito bem-vindas aqui a esse canal. Aqui eu quero dividir não somente vídeos com vocês, mas eu quero dividir a minha fé, a minha vida, né, um pouco da minha vida, as minhas lutas, os meus aprendizados. Então eu quero estar passando tudo isso aqui para vocês. Esse espaço, né, ele nasceu, né, com um desejo no meu coração de alcançar, né, outras mulheres, outras vidas, e através da minha história, através daquilo que eu passei. Então é um momento bem tranquilo que eu quero trazer aqui para vocês, a minha intimidade e a minha intimidade com Deus, aquilo que Ele faz e tem trabalhado, né, na minha vida. E é isso. Esse primeiro vídeo, gente, eu quero, de fato, abrir meu coração aqui pra vocês, né? Mostrar pra vocês as coisas que eu vivi, a realidade que eu enfrentei e o que eu faria diferente na minha caminhada com Deus, né? O que eu transformaria, o que eu faria de uma forma diferente. Eu creio que se eu tocar pelo menos uma vida através do meu testemunho, né? Uma vida pro Senhor vale muito. Então eu creio que o céu vai ficar em festa, né? Então eu tô aqui pra fazer a vontade do Senhor. Então vamos lá, gente. Como eu disse anteriormente, né, esse vídeo é um vídeo em que eu vou contar o meu testemunho da minha queda, do meu vazio, daquilo que o Senhor falou comigo e daquilo que eu queria, né, fazer diferente, né? Mesmo dentro da igreja, né, eu me sentia perdida, foram muitas batalhas em que em outro momento eu vou trazer aqui pra vocês. E eu me afastei dos caminhos do Senhor, eu deixei os caminhos do Senhor, fui tentando, né, tentando agradar outras pessoas, tentando parecer o que eu não era, e acabei no fundo do poço. No fundo eu só tava me perdendo, eu tava me distanciando daquilo de quem eu realmente era. Eu comecei fazendo coisas, gente, que eu jamais faria, né, comecei a ter prazer nessas coisas, né, a me distanciar das coisas de Deus e começar a ter começar a fazer essas coisas, né? E eu não me lembro muito bem de datas, mas eu posso estar colocando aí depois, né, do período em que eu fiquei esse tempo afastada dos caminhos do Senhor, né? O meu esposo, ele já estava afastado há muito tempo, e eu me senti muito fraca, me senti muito mal com tudo aquilo que eu estava enfrentando. Eu não conseguia mais seguir adiante, eu não conseguia mais forças por mim mesma, e eu creio que foi nesse momento em que eu me distanciei, né? Porque eu queria fazer as coisas do meu jeito, eu não olhava para o Senhor, eu não tinha aquele foco em Deus, né? Eu olhava para o ser humano, eu olhava para as pessoas que estavam ao meu redor, né? Eu me frustrei, me enfraqueci, porque eu fiquei depositando toda a minha energia em pessoas, né? Enquanto a gente tem que buscar o Senhor, nós temos que buscar nele a nossa força, né? E não fazer de seres humanos, né, de pessoas, a sua base, né? Então foi esse momento em que eu me perdi, né, porque eu depositei toda a minha esperança em pessoas, né, e não no Senhor. Então eu acabei me afastando por me decepcionar com pessoas. A beber, né, comecei a trazer pessoas aqui pra dentro da minha casa, comecei a me distanciar cada vez, assim, das coisas de Deus, comecei a me distanciar das minhas filhas, do meu esposo, comecei a trazer o mundo pra dentro de mim. E comecei a ter prazer nessas coisas, né? E comecei a me perder de mim, né? Comecei a deixar que as coisas acontecessem e não me incomodava mais nada. Tipo, nada me incomodava mais, né? Igual antes. E foi muito... em vários momentos, né? Eu tinha um start, assim, um estralo. E eu ficava pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Em todos os momentos em que eu tava ali tendo aquela emoção, aquelas coisas do mundo, eu ficava pensando assim, eu me via pensando, né? Poxa, eu não posso continuar assim, eu queria mudar e tal, mas no meu coração, no meu íntimo, eu ficava me questionando muitas coisas. Eu comecei a questionar várias coisas, né? Eu questionava o porquê do sofrimento, porque que Deus permitia as pessoas sofrer. Eu comecei a questionar as coisas de Deus, eu comecei a questionar a palavra, eu comecei a deixar que o mundo entrasse na minha mente, comecei a me distanciar da verdade, que é a palavra de Deus, né? Eu comecei a deixar que o mundo entrasse na minha mente de uma forma tão grande que pra mim tudo era normal, pra mim tudo estava sendo normal, eu não via mais, não tinha mais essa visão do que estava certo e do que estava errado, né? Mesmo em alguns momentos ali tendo prazer naquela vida, sabe? Quando eu parava pra pensar, quando eu parava pra ficar quieta, quando eu parava pra olhar pra minhas filhas, olhar pra minha casa, eu ficava me sentindo muito mal, eu ficava me sentindo muito suja mesmo. Quando eu falo que eu me sentia suja, eu realmente me sentia muito mal com aquilo. Eu ficava, poxa, meu Deus, era pra mim estar de um jeito diferente, né? E eu costumo dizer que eu sempre fui muito diferente, assim, eu nunca fui uma menina de farra, de festa, dessas coisas, né? Eu nunca tive muito prazer nessas coisas, assim, mas conforme eu fui passando o tempo, época em que eu me afastei do Senhor, eu comecei a ter prazer nessas coisas que eu não tinha, né? Então, eu me via pensando que eu não queria mais aquilo pra mim, só que eu também não tinha
mas nenhuma expectativa de voltar para a igreja, de voltar para o Senhor, né, de resgatar aquilo que foi perdido. Eu não tinha mais vontade de melhoria. Eu não via, não achava que isso era possível mais para mim, né, para minha vida, para minha casa. E com isso, eram muitas brigas aqui em casa, eram muitas brigas no meu casamento, né? Foi uma época bem difícil, bem dolorosa. Foi uma época que eu sofri muito, né? Eu tive muito desgaste emocional, né? A me distanciar tanto que eu comecei a frequentar lugares que não tinha nada a ver comigo, né? Comecei a frequentar esses lugares e me sentia vazia nesses lugares. Apesar de estar ali, às vezes, muitas vezes, dançando, bebendo, eu tinha uma consciênciazinha, sabe? No fundo, eu acho que o Espírito Santo me incomodava, sabe? Ele ficava ali tentando me alertar, né? E eu sempre fui uma pessoa assim, eu costumo dizer que eu sempre fui uma pessoa assim muito diferente, né? Então não tinha muito ânimo pra essas coisas, mas eu tava tão distante de mim que eu passei a gostar, passei a frequentar, né? Mas sempre me sentindo, né, com esse vazio, com essa sujeira. Provérbios 14:12 fala que há caminhos que pro homem parece direito, mas que no final conduz à morte, né? Então naquele momento eu estava achando que estava tudo certo, achando que estava tudo normal, né? Eu sabia, eu entendia da palavra, porque eu cresci ouvindo a palavra, eu sabia que aquilo estava errado dentro de mim, mas eu não queria dar o braço a torcer, eu achava que eu tinha que passar por aquilo, que era a minha história, e que eu não tinha mais perspectiva de voltar mesmo às coisas de Deus. E algo que eu falava sempre no meu íntimo com Deus era que eu queria muito que o meu esposo voltasse primeiro, porque já aconteceu da gente voltar para a igreja e ele se afastar e eu continuar, e foi assim que eu me deixei levar, porque era uma coisa que mexia muito comigo, meu casamento. E aí eu falava muito no meu íntimo, às vezes a gente bebendo, por exemplo, mas eu falava, tinha os meus momentos de falar, mesmo desse jeito, eu falava, Senhor, passava assim um flash na minha mente, eu falava, meu Deus, eu queria que ele buscasse primeiro, eu queria que ele retornasse primeiro, porque se ele não voltar primeiro, se eu voltar, o Senhor sabe que se ele voltar, eu volto. Mas se eu voltar primeiro do que ele, olha o meu pensamento, eu falava assim, se ele voltar primeiro do que, se eu voltar primeiro do que ele vai depois dizer que tá lá por causa de mim, porque eu que fosse, né? Então eu não quero que seja algo forçado, mas eu quero que seja algo que ele realmente queira, né? O que ele realmente queira estar lá. E assim foi, né? Comecei a achar tudo muito antiquado, comecei a achar tudo muito estranho. Cheguei aí algumas vezes nos cultos, mas eu tava por aqui, saía por aqui, e eu não sentia mais a presença de Deus nos louvores, não sentia a presença de Deus na palavra. Eu achava que a igreja estava muito fria, mas na verdade era eu que estava, né? Eu que não estava com meu coração ali realmente disposto a receber o Espírito Santo, né? Então eu achava que tudo estava muito errado e tal, não sentia realmente a presença de Deus. E isso me entristecia, eu ficava me questionando, eu ficava, meu Deus, será que eu nunca mais vou sentir a tua presença? E eu acho que esse momento foi um momento em que doeu muito na minha alma. Quando eu lembro, chega o meu coração, chega a doer, porque eu não me vejo mais sem o Senhor, sabe? Hoje parece que eu, não sei, eu acho que depois que eu voltei pra casa de Deus, parece que o amor que eu sentia por ele parece que aumentou muitas vezes mais, e hoje eu não consigo me imaginar sem ele, sabe? Eu não sei explicar que amor é esse, que amor grande é esse que eu tenho, mas eu tenho. E na época eu não tinha, mas eu amava, mas não obedecia, sabe? Eu achava que não era mais possível sentir, por conta de tudo aquilo que eu andava fazendo. Eu achava que eu nunca mais ia sentir a presença de Deus. Então imagina vocês a tristeza do meu coração, né? Em saber que eu não ia sentir mais, eu não sentia. Quando eu iniciei na presença do Senhor, Deus ouviu aquela minha oração, né? Deus ouviu. E ele entendeu que eu precisava que o meu esposo voltasse primeiro do que eu. E para honra e glória do Senhor, ele voltou primeiro do que eu. E ele teve a iniciativa. Deus falou muito forte com ele na madrugada, em um momento em que ele estava alcoolizado. E ali ele teve um encontro com Deus, mesmo daquele jeito. Ele teve uma oração sincera e o Senhor escutou essa oração sincera dele. E ele voltou. E eu fiquei, vamos ver quanto tempo vai durar. Eu ficava falando desse jeito, né? Porque o meu coração tava muito duro. Eu tinha sofrido tanto na minha vida, tinha sofrido tanto que eu achava que a felicidade não era mais pra mim. Eu só tava realmente me desgastando aqui no mundo. Eu achava que eu não tinha mais alegria. Então eu falava assim, vamos ver quanto tempo isso vai durar. Eu só falava isso. E ele começou a ir primeiro do que eu. Aí eu comecei a acompanhar ele em alguns cultos, comecei a ir. E ele tava muito animado, ele tava realmente focado. Parou com tudo, parou de usar droga, porque ele usava droga. Parou de beber, porque ele bebia. E começou a frequentar.
E eu falei, gente, e ele não teve abstinência, não teve nada. Eu falei, gente, é Deus mesmo, viu? Porque eu não entendo como que ele tá assim. E eu testava, tá? Eu ficava testando ele. Eu ficava, vamos ver se ele tá crente mesmo. Aí eu ficava testando, fazendo ele, tipo assim, eu ficava testando mesmo a fé. Mas eu também tava ali no lado errado, né? Eu não tava com eu tava sendo influenciada pelo mal. E aí ele começou a ir, eu fiquei, realmente, parece que ele tá gostando. E eu comecei a ir com ele. Comecei a ir, não sentia a presença de Deus. Quando começava a palavra, me dava crise de ansiedade. Eu começava a me tremer todo dia, assim, eu ficava bem assim, ó. E eu ficava, gente, pô, vai pensar que eu tô endemoniada aqui. E eu começava a me tremer, eu não tinha paciência de escutar, me dava sono, me dava, sabe, o inimigo tentava distrair a minha mente o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí, quando eu começava a escutar a palavra, eu ficava me questionando tudo o que falavam, eu questionava. Eu não lembro exatamente quais eram as palavras que eles falavam lá e que eu questionava, mas eu questionava, porque eu achava que aquilo tudo era um absurdo, que aquilo tudo era antiquadro, que tava ultrapassado, sabe? Eu tava com um mundo tão dentro assim de mim, tão enraizado, que mesmo tendo tido tantas experiências anteriormente, né? Eu tava com um mundo tão enraizado dentro de mim que eu ficava, meu Deus, eu não consigo mais acreditar nisso, sabe? Eu ficava assim, me questionando, acreditava, mas ao mesmo tempo não acreditava. Aí, Hebreus 11:1, vou ler aqui, tô lendo aqui no notebook. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, naquele momento o Senhor falou comigo muito forte: você vai continuar me questionando? Aqui só tem dois caminhos. Eu dentro da igreja, o Senhor falou comigo, porque Ele teve misericórdia de mim. Ainda na minha cegueira, ainda na minha credulidade, ainda que eu não tivesse levantado a mão para aceitar Jesus novamente na minha vida, Ele teve misericórdia de mim e Ele falou comigo no meu coração. Aqui só tem dois caminhos. Ele falava bem assim, aqui só tem dois caminhos. Ou você acredita, ou você não acredita. Simples assim. Ou você acredita na palavra, ou você não acredita na palavra. E aquilo ali foi como um choque de realidade para mim. Porque eu falei, eu preciso acreditar. Eu preciso parar de questionar e acreditar no que tá escrito. Ainda que muitas das vezes pareça absurdo, eu falava isso lá, né? Ainda que pareça absurdo, eu preciso acreditar nessa palavra. Eu preciso acreditar no que tá sendo falado. Eu preciso acreditar. E aí, nesse momento, eu parei de questionar. Foi quando o Senhor conseguiu acessar e a começar a me libertar das amarras do inimigo. Ali eu comecei a entender a palavra, comecei a buscar, comecei a orar, comecei a buscar. Primeira coisa que aconteceu, perdi o meu celular. Primeira coisa que aconteceu quando eu me converti, novamente, perdi meu celular. Eu me desliguei, sabe? Parece que o Senhor precisava fazer isso. Me desligar, me desconectar de tudo. Então eu perdi meu celular. Fiquei 3 meses sem celular. E nesse tempo o Senhor foi falando comigo, foi trabalhando no meu coração. Eu fui começando a ler a palavra, entender a palavra. Eu fui começando a parar de questionar tanto, a mais a conhecer o Senhor de perto, sabe? Então a fé, ela me sustentou de volta, né? Naquele momento eu precisei ter fé. Ela me puxou de volta à realidade, ela me puxou de volta à vida. Mesmo quando eu não entendi, mesmo quando eu questionei. Voltar, eu não vou falar pra vocês que foi fácil, voltar, né? Como eu disse, eu não conseguia me concentrar na palavra. Eu me sentia distante. E foi quando eu pedi ao Senhor para que eu voltasse ao primeiro amor, né? Para que eu voltasse a sentir a presença dele, para que eu voltasse de novo a ter um encontro com ele, para que eu voltasse a sentir a presença, o amor dele comigo. E eu pedi a Deus para ter misericórdia de mim. Fora da presença de Deus, eu não sentia que eu tinha mais valor. Eu comecei a fazer coisas que eu não fazia, comecei a me mostrar uma pessoa que eu não era, para agradar outras pessoas, ou sei lá, para dizer que eu era tal. E comecei a viver aquilo que Deus não sonhou para mim, que Deus não planejou para mim. E hoje, e durante esse período, Deus começou a me mostrar o meu valor, começou a me mostrar que eu era menina dos olhos dele, começou a me mostrar que eu era filha amada dele. Foi daí que nasceu esse nome aí, Ingrid, filha do rei, né? Foi porque o Senhor me mostrava que eu era não somente mais uma pessoa no meio da multidão, mas que eu era filha amada. Ele me ensinou a voltar à minha identidade de cristã, de mãe, de esposa, me trouxe essa identidade novamente de Cristo. Somente de Cristo. Em Provérbios 31:10 fala: mulher virtuosa, né? Quem achará? O seu valor excede muito mais do que rubis. Então, mulheres, vocês têm valor, vocês são muito valorosas para o Senhor, né? Não se diminua, não queira aparecer para os outros igual eu tentava fazer e aparecer, né? Eu quero hoje, em Cristo, ser essa mulher valorosa, ser essa mulher que traz luz para a vida de outras mulheres. Mulher de valor, uma mulher que na Bíblia fala que o valor excede rubis, ou seja, excede de joias preciosas, né? Eu descobri o meu valor em Deus. Ele me lembrou de quem eu sou nele.
não pelo olhar das pessoas, mas o que eu sou nele. Hoje, né, se eu pudesse voltar atrás, eu jamais teria deixado a presença de Deus por qualquer dificuldade que seja, né? Eu me deixei levar pela dificuldade e esqueci de que o meu Deus, ele é maior do que todas as coisas. Hoje eu posso dizer, e é até incrível dizer isso de todo o meu coração, mas até hoje eu fico assim, Senhor, realmente eu e minha casa estamos servindo ao Senhor agora. Depois de tudo que a gente passou, hoje eu posso dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É muito bom falar isso. E é muito gratificante entender o que Deus tem para nossas vidas. Entender o propósito dele. E as coisas que ele tem pra gente. Que são coisas maiores, coisas grandes. Se eu pudesse voltar atrás, eu jamais teria saído da presença do Senhor, por quem quer que seja. Eu jamais teria me deixado levar pelas circunstâncias. Eu teria me mantido firme. Firme mesmo. Hoje eu tenho certeza que eu jamais sairia da presença de Deus por conta de problemas, por conta de dificuldades, por conta de A, por conta de B. Eu jamais, a presença com ele, a minha intimidade, né? Aquilo que eu tenho presenciado, aquilo que eu tenho vivido, eu não troco por nada, por nada, por nada. Em Romanos 8:38 vai falar, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados poderá nos separar do amor de Deus. Então é exatamente isso, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus, do amor de Deus. Nada pode nos separar. Esse amor, né, me alcançou quando eu achei que era tarde demais pra mim, quando eu achava que não tinha mais história pra mim, quando eu achava que não tinha história mais pra minha família. Esse amor me alcançou. E hoje eu quero que vocês saibam, esse amor pode alcançar a sua vida, pode alcançar a sua família. E eu quero já deixar uma mensagem aqui pra vocês, se você está se sentindo afastada, né? Se você está se sentindo assim como eu naquela época, longe dos caminhos do Senhor, se você hoje se sente sem forças para se reerguer, para se levantar, né? Acha que para você não tem mais jeito, ou você acha que essa realidade não muda, né? Não limite o que Deus pode fazer na sua vida. Ele é soberano, né? Ele pode todas as coisas. Não limite aquilo que ele pode fazer na sua casa e na sua família, né? Eu não vou dizer para vocês que é fácil viver uma vida, né, seguindo os princípios bíblicos, seguindo a Cristo, mas a gente tem uma certeza muito grande de que Deus está conosco a cada momento. Eu tenho passado por muita coisa aqui no meu íntimo, no meu off, no meu particular, que em algum momento isso também vai virar um testemunho, eu creio. Mas antes de qualquer coisa, eu quero dizer pra você que você é importante pro Senhor e que Ele não se esqueceu de você, né? Ainda que a gente se afaste, né, dos caminhos do Senhor, Ele não se esquece da gente. E Ele tem ouvido, né, o nosso clamor, né? Ele ouviu o meu clamor. Ele ouviu o desejo do meu coração e Ele fez acontecer. Mesmo eu não merecendo, porque eu não merecia nada, eu não mereço nada, mas a graça dele me alcançou. Então hoje eu quero dizer pra você, de todo o meu coração, volte pra Jesus. Jesus está te chamando, Jesus quer resgatar você de volta, quer resgatar sua família de volta. Não se deixe levar pelas circunstâncias da vida. Creia que Deus, ele pode mudar o quadro da sua casa, ele pode mudar a sua vida. Creia em Jesus Cristo. Ele não te abandonou, ele está cuidando de você. E ele ainda te chama de filho, de filha, ele ainda te ama. Então volte aos caminhos do Senhor, volte para a presença de Deus, ainda que você esteja fraco, sem forças, ainda assim, clame a Deus e Ele vai ouvir e Ele vai trazer você de volta. Bom, gente, esse é um pouquinho da minha história. Eu quero que esse testemunho alcance vidas, alcance pessoas, então que vocês possam compartilhar essa palavra, né? Se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta aqui qual é o momento que você mais, né, ficou assim, te impactou da minha história. Comente aqui embaixo, como todo youtuber, né, que agora estão iniciando, deixe seu joinha, compartilha, porque esse canal não é meu, esse canal é pro Senhor, né, e para quem precisa ouvir uma palavra, para quem precisa ouvir um testemunho real, né, de alguém real, de uma pessoa que passou por situações, de uma pessoa errante, falha, né, então que vocês possam, de fato, voltar ao Senhor, se voltar para Ele, né, e que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas que precisam de sentir um pouquinho da presença do Senhor novamente, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo.